Graça e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, um pouco frio, 9 graus dentro de casa. Possivelmente do lado de fora esteja um pouco menos. Mas estamos felizes por podermos começar esse dia com a leitura bíblica. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15. Hoje nós vamos ler os capítulos 15, 16 e 17. Capítulo 15 está escrito: Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para cativeiro, porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender, e padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre as mães dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz, 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-lhe o sol, sendo ainda de dia, confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Ou melhor, verso 10. Ai de mim, minha mãe, porque me destes à luz de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Todas as tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me. E vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa, ou como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o pecado do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze.
e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Capítulo 16. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nessa terra, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. Os teus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra, porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeças dele, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos dessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, não se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e não se partirá pão para consolá-los por causa dos seus mortos, nem lhes darão de beber copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar desse lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhe dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram, e vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançava-o-eis fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, de sobre todo o outeiro, até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos, e primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. O Senhor, ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer dessa vez lhes fareis conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim
por ti mesmo te privarás da tua herança que dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém eu não me apressei em ser pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. Dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, para não receberem correção. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia do sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas da cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de alimentos e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo capítulos 18, 19 e 20 do livro do profeta Jeremias. Então até amanhã, que Deus te abençoe.